e com o compromisso de todas as empresas que se instalarem em Bananal, nós iremos dar. Estamos de volta para mais uma sabatina da Rádio Gazeta, hoje com o candidato do PDT, Edson Aguiar, o popular Ranchão. Nós vamos conversar aqui a respeito única e exclusivamente do plano de governo do candidato, conforme nós fizemos anteriormente, iremos fazer também nos 2 próximos dias. E vamos então iniciar a nossa sabatina com o candidato do PDT. Ranchão, chamar de Ranchão mesmo, né? Com certeza, com certeza. Inicialmente agradecer a sua presença aqui, obrigado em participar da nossa sabatina. Sim, na realidade quem agradece sou eu por essa oportunidade talvez única, né, Ricardo? Uma amostra, né, do que é a democracia, de todos terem a oportunidade de levar até a população de Bananal a sua vontade, o que você quer fazer por Bananal. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes e os nossos amigos também que estão acompanhando aí pelo Facebook. Obrigado pela oportunidade. Vou externar publicamente aqui mais uma vez o meu sentimento a você, que recentemente teve uma perda irreparável, sua mãe. Eu fiquei sabendo pelo professor Marcelo que você estava muito sentido ainda. Espero que Deus te dê muita força aí. Em plena campanha, a gente sabe que não é fácil. Eu só tenho a agradecer a cada mensagem que eu recebi. Foram centenas de mensagens, pessoas que foram até a mim, né, no dia do velório. Agradecer aqui também publicamente, que eu não tive a oportunidade de agradecer o Vilmar, que esteve lá, compareceu lá naquele momento difícil, o Samir, o Manolo, a Patrícia, enfim, foram abraços que a gente recebeu que fizeram uma diferença enorme no dia. E agora é um dia por vez, não tem muito o que fazer. E é aquilo que eu conversei com a minha família, que hoje eu tenho, que é minha esposa, meu filho e meu irmão. Uhum. Quando eu me propus a ser candidato, eu tenho que ser candidato até o último dia da campanha e vamos buscar a vitória. Por mais que nós estejamos atrasados na nossa campanha, nós vamos buscar a vitória e com a ajuda de todo mundo, de Deus primeiro e dos eleitores, eu tenho certeza, Ricardo, que a gente pode sair vitorioso. E quando eu falo nós, é o povo de Bananal, pode ter certeza disso, meu amigo. Obrigado pelos sentimentos, obrigado mesmo. O que você acha que você deve corrigir em relação às campanhas anteriores? Você teve experiência em campanha para deputado, na eleição passada. O que você acha, apesar desse difícil momento que você está passando, que você precisa corrigir ou que eventualmente você não conseguiu transmitir para os eleitores, né, que você queria transmitir e não conseguiu dessa vez? Um primeiro momento, Ricardo, primeiro você tem que saber o que você quer, tá? E o que eu quero é o melhor para o nosso município. Esse é um ponto, fato. O que eu quero é melhorar a vida das pessoas. Só que nesse meio tempo, nessa andança política, nessa experiência desde 2016 que a gente está junto, né, nessa caminhada com o povo de Bananal, vem trazendo experiências para a gente. Primeiro, lidar com pessoas é muito complicado, Ricardo. Lidar com pessoas é muito complicado. Nem sempre aquela pessoa que está do seu lado, ela tem o mesmo objetivo que você. E, infelizmente, os interesses políticos dentro do nosso município atrapalham muito a evolução do nosso município. Então, foi por uma escolha própria, tá? Uma escolha minha, sair com uma chapa única. Escolhi um candidato a vice-prefeito que tenha o mesmo entusiasmo, o mesmo querer para o nosso município, né, de fazer as coisas acontecerem, e também focado numa coisa que eu zelo muito, que é a educação. O professor Marcelo Nascimento é um cara inteligentíssimo, tem coisas que ele já fez para o nosso município, direcionado para um determinado público, e que quer fazer e vai fazer muito mais. Então, quando eu trago o professor Marcelo para ser meu vice, é única e exclusivamente porque é a pessoa que eu quero ter no meu mandato do primeiro dia, de 1º de janeiro de 2025 até o último dia do nosso pleito, do nosso mandato, seja ele 4 anos ou 8 anos. Porque um dos problemas também de Bananal, que é corriqueiro, é você
votar num candidato a prefeito e vice-prefeito, e quando dá na semana seguinte da eleição, esse vínculo já não existe mais, né? A gente vê ano após ano, é a mesma coisa. Por que disso, Ricardo? São os interesses políticos. É você usar do seu candidato a vice-prefeito como um esteio para você chegar lá. E a hora que você chega, você esquece de todo mundo que te ajudou a chegar lá. Isso aconteceu anos atrás e aconteceu na última eleição, né? Quando a gente teve a vitória do atual prefeito e simplesmente ele vira as costas para todo mundo que ajudou ele a chegar lá. Então, assim, a decisão que eu tive que tomar, mediante algumas coisas que vinham acontecendo, foi que eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado e que queiram realmente fazer algo de diferente para Bananal. Pessoas que realmente queiram fazer para o Bananal o que Bananal precisa. Não é o que ela quer fazer, é o que Bananal precisa. Então eu vi no professor Marcelo essa pessoa. Então a decisão foi essa. E em relação à questão da candidatura de vereadores, aconteceram alguns fatores até o dia 4 de abril, e que não cabe eu vir aqui a falar o que aconteceu para nós não termos candidato a vereador. Nós teríamos 6 candidatos a vereadores no final agora. Infelizmente, uma pessoa por problema de saúde não pôde ir, e aí atrapalhou muita coisa e a gente optou por somente vir candidato prefeito e vice-prefeito e também dar a oportunidade da população poder votar no vereador que ela quiser, que ela achar conveniente, que vai representar ela de fato na Câmara dos Vereadores, que é um problema que a gente passa ano após ano. São sempre as mesmas pessoas que estão sentadas na cadeira de vereador ou vereadora. Nós precisamos mudar isso. Só que, infelizmente, quem às vezes fala que quer a mudança, como disse na última eleição, esses que estão aí, nós não podemos ter aí esse pessoal, vamos mudar? Hoje, todos eles estão com a candidato atual a prefeito à reeleição. Então, uma coisa que eu não consigo ser, Ricardo, é parcial. Eu não consigo ser conivente. Eu não consigo ser mentiroso comigo. Eu não consigo. Se eu tenho um posicionamento, eu vou naquele posicionamento até o fim. Talvez seja um ponto que eu preciso melhorar nisso. Talvez eu tenha que ser um pouco mais flexível para de repente estar trazendo pessoas que eu não gostaria, mas que de alguma forma vai me ajudar a chegar lá. Mas por enquanto, eu ainda, nessas eleições, eu optei por isso, porque eu acredito muito em mim. Eu acredito muito no que eu quero fazer por Bananal. Eu acredito muito no que eu posso fazer por Bananal. O nosso plano de governo, o nosso projeto de governo, que tudo que está aqui, que vocês vão receber a partir de amanhã, tudo que está aqui são projetos. São coisas que estão no papel desde 2020. Nós sabemos o caminho que temos que fazer para fazer isso aqui acontecer. É uma folha A4. Mas aqui tem mudanças extraordinárias para Bananal e que a gente vai fazer e que a gente pode fazer. Não tem 10, 15, 17 folhas de projeto para quando chegar daqui a 4 anos, Ricardo, eu trazer aqui para você. Lembra, Ricardo, daquele plano de governo que eu trouxe para você? Veja aqui se tem alguma coisa aqui que eu deixei de fazer. É isso que eu quero fazer para Bananal de verdade. É isso que nós vamos fazer com a ajuda da população, do povo e das pessoas que querem de fato alguém que vá fazer por eles o que ninguém ainda fez. E, falando sobre os erros, nós precisamos também fazer uma mudança referente à questão de obrigações que ficaram de ser trazidas até nós, enfim, eu vou falar até do meu partido, que infelizmente não conseguiu me ajudar, e todo o investimento que está sendo feito, sou eu que estou fazendo. No entanto, que a partir de sexta-feira vocês vão ver lá que existe sim uma
uma transferência minha para minha conta partidária, porque eu que estou fazendo a minha campanha. É eu que estou financiando a minha campanha, única e exclusivamente, sem a ajuda de nenhum empresário. Então eu não tenho obrigação com família A, com família B, com empresário A, com empresário B. Porque quando chegar no dia 1º de janeiro de 2025, quem vai governar Bananal é o Ranchão e o professor Marcelo. E não fulano, cicrano, beltrano, porque tem obrigação com aquela pessoa. Então vamos nos aprofundar aqui na sabatina sobre os temas. Eu tenho começado pela saúde, porque você, assim como os outros candidatos, sabem muito bem que a saúde é um tema, é o tema, né, mais mencionado e comentado pela população de Bananal, já não é de hoje. Invariavelmente em todas as campanhas. Infelizmente. Logo no início do seu plano de governo, eu estou vendo que o seu plano que você imprimiu aqui, tá, basicamente o que está lá que você registrou na Justiça Eleitoral, então nós vamos basear aqui. Perfeito. O primeiro ponto que você coloca aqui é voltar com a maioria dos atendimentos na unidade mista, evitando transferências para Cruzeiro. A gente começou a andança agora, né, nessa semana, Ricardo, e até esse plano de governo já tinha sido colocado para rodar, e como esse termômetro que a gente sabe que é um problema grave do nosso município é a saúde, e algumas pessoas que a gente encontra na rua, o que elas mais falam que é desumano a pessoa ter que ficar aguardando na unidade mista durante horas para ser transferido para Cruzeiro, mais 1 hora de viagem. Eu vou aqui também prestar os meus sentimentos a toda a minha família Domiciano, que a gente perdeu também nosso tio-avô, Sebastião Domiciano. E no caso dele também, foi algo muito dolorido, porque ele aguardou muito tempo, ficou 2 horas aguardando na unidade mista para conseguir uma vaga em Cruzeiro, Ricardo. E mais 1 hora de viagem daqui lá. Isso é uma falta de respeito com a população de Bananal. Não é porque eu tenho plano de saúde, que eu tenho condições de ter, Ricardo, que eu não vou fazer pelo povo de Bananal. Porque eu tenho condições, e quem não tem condições? Outra coisa que as pessoas reclamam demais. Você chega na unidade mista hoje, você chega lá doente. Quando você chega na recepção, você fica mais doente ainda, porque a pessoa que te atende, ela não tem um pingo de empatia com você. Você senta lá na recepção para ser atendido pelo médico, demora-se meia hora, 40 minutos, 1 hora para ser atendido. Isso é um absurdo, uma falta de respeito. Mas sabe por que isso acontece, Ricardo? Porque não se tem um secretário de saúde que tenha um pingo de humanidade com as pessoas. Porque ele não depende da saúde pública de Bananal para poder fazer um tratamento, para ser atendido, para fazer um exame. Ele não precisa aguardar 2, 3, 4 meses para fazer um exame em Taubaté, em Guará, aonde quer que seja, hospital de referência. Ele não precisa disso. Então, qual é o interesse dessa pessoa que está aí há 4 anos no governo em fazer algo por Bananal? Fala-se tanto, Ricardo, que o Ranchão não é de Bananal e se coloca um secretário de saúde que não é de Bananal. Inclusive, fala-se a própria pessoa que fala, e tem-se no governo dele pessoas que não conhecem a dor do povo de Bananal. Então, o nosso primeiro ato, como prefeito e vice-prefeito, e você sempre vai me ver falando nosso, porque o Marcelo vai estar comigo. O Marcelo não vai ser uma marionete de prefeito, não. O Marcelo vai ser o vice-prefeito. No nosso mandato, nosso primeiro ato, nós vamos buscar voltar com um convênio junto à Santa Casa de Barra Mansa. Isso precisa. Eu vi um determinado candidato só falar que era impossível. É impossível, é impossível, é impossível. Impossível só quando você não quer fazer. O impossível
é só a morte que não tem jeito. Porque o resto, Ricardo, depende de nós, da gente querer fazer, e nós vamos fazer. Vai ser o nosso primeiro ato, Ricardo. E posterior a isso, vamos tentar nos adequar a todas as normas do Ministério da Saúde, para nós tentarmos voltar a ser uma unidade mista de saúde, que infelizmente, num determinado governo, se perdeu o título porque não cumpriu as exigências do Ministério da Saúde. Então, isso é o nosso principal objetivo dentro da área da saúde, tá? É voltar com esse atendimento, com o convênio junto à Santa Casa de Barra Mansa, para acabar com essas transferências para Cruzeiro, para essa demora, porque tempo é determinante entre você salvar uma vida e perder uma vida. O seu plano de governo está mencionando também criar pelo menos 5 leitos para internação e criar o centro cirúrgico, que é sempre um assunto também recorrente aqui em Bananal. Isso aí também já está dentro desse nosso projeto. É algo possível, é algo palpável e é algo real. Só que precisa querer fazer, Ricardo. Eu quero fazer e nós vamos fazer. Nós vamos nos adequar ao que for necessário. Você sabe que a nossa saúde ela recebe em torno de 4.600.000. Esse ano está recebendo 6 milhões direcionado ao custeio da saúde, e vamos buscar mais recursos para a gente poder adequar a nossa unidade, voltar ela a ser a unidade mista de saúde, voltar com as internações aqui e sim, voltar a fazer cirurgias aqui em Bananal. Primeiro ponto são as pequenas cirurgias, que de repente a gente não vai conseguir dentro desses 4 anos começar a nascer cidadão bananalense, que é um sonho nosso, Ricardo. É um sonho nosso voltar a nascer cidadão bananalense. Chega de nascer barramancense, Rio Clarense, resendense, chega, nós precisamos voltar a nascer cidadão bananalense de verdade. E você menciona aqui também voltar com os atendimentos nos postos de saúde com dentistas, cardiologista, ginecologista, pediatra, entre outros atendimentos. Isso é um ponto. Eu vou usar uma referência aqui, que eu acho que todo cidadão bananalense sente saudade, que é o do nosso querido Dr. Wilton. No tempo dele, tinha-se dentista, tinha-se cardiologista, ginecologista, pediatra em todos os postos de saúde de Bananal. Eu digo isso com referência a Rancho Grande. Sempre, em todo o mandato dele, teve. Por que que depois dele, Ricardo, não se teve mais? Eu te falo por quê. Existem situações dentro da área da saúde que se fazem, para poder favorecer em algum determinado momento uma determinada família, uma determinada pessoa, um fulano, um cicrano. O que a gente fala do famoso voto de cabresto. Infelizmente, o nosso município ainda tem pessoas que utilizam-se dessa falta de atendimento no posto de saúde, dessa falta de atendimento na unidade mista, que hoje não é mais unidade mista, na unidade básica de saúde, para poder pegar o cidadão bananalense aqui e levar para o encaixe na Santa Casa de Barra Mansa, para levar para o encaixe em Resende. Cata a pessoa na casa dela, bota no carro e leva. Para depois, quando chegar numa época dessa, Ricardo, a pessoa se sentir na obrigação de votar naquela determinada pessoa, porque quando ele precisou fazer um exame, ele pediu com aquele fulano, ou com a fulana, ou com o cicrano, ou com o beltrano, e a pessoa atendeu, porque aqui na unidade mista, na unidade básica, iria se demorar 2, 3, 4 meses. Então, no nosso governo, isso vai acabar. O cidadão bananalense não vai precisar pedir favor com ninguém, porque ele vai ser bem atendido na unidade, ele vai ser bem atendido no posto de saúde, ele vai chegar no posto de saúde, ele vai ter o captopril,
ele vai ter lá o remédio para dor de cabeça, o dipirona, enfim, ele vai ter lá o primeiro atendimento dele. E caso seja necessário, ele vai ter lá o carro para transferir ele para vir para a unidade. Nós precisamos acabar com esse cabide de favores em Bananal a custeio do voto. É isso que o nosso governo vai fazer. E cidadão bananalense, é a mais pura verdade que vocês estão escutando aqui. O Ranchão sendo prefeito, esses cabides de favores vão acabar. Vereadores vão ter que começar a trabalhar de verdade, trazendo emenda, fiscalizando, criando leis para poder beneficiar o cidadão bananalense. E não ficar fazendo o favor, pegando a pessoa em casa, levando para a unidade, levando para Barra Mansa, levando para Resende, a preço de voto. Ele vai ter que começar a trabalhar de verdade, porque ele não vai poder mais chegar na sua casa. Está precisando de um exame? Não preciso não, que o meu está agendado para a semana que vem. Você está precisando de alguma coisa? Não precisa não. Hoje eu tenho lá o atendimento na assistência social, que nós vamos chegar na assistência social. Vai ser um governo, Ricardo, totalmente direcionado para o povo que precisa ter uma gestão competente, uma gestão que realmente quer fazer para o Bananal, e não somente para um ou outro. Outros dois tópicos aqui que está no seu plano sobre saúde, muito provavelmente está ligado aí com a dinâmica e eficiência que você pretende implementar, é estruturar e informatizar o sistema de saúde para a integração junto à unidade mista. Qual que vai ser o papel dessa modernização, vamos colocar assim, que você está pretendendo? Sim, é uma coisa importantíssima. Eu, em 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar ser representante, né, de uma das empresas, das maiores empresas de software do mundo. E eu vi o que um sistema de software ele pode fazer. Ele facilita a vida das pessoas. Então nós vamos trazer isso para Bananal. Quando eu falo informatizar, é para facilitar a vida do cidadão bananalense. Um dos maiores problemas hoje que nós temos é que um cidadão de Rancho Grande hoje, nosso querido distrito de Rancho Grande, ele tem lá o atendimento dele, de alguma forma, ele faz lá, eu vou usar o exemplo do meu pai, tá? Meu pai tinha, na época, hipertensão. Então ele era obrigado a ir ao posto de saúde e fazer as medições recorrentes, né, para fazer um acompanhamento. E lá no posto tinha-se o remédio que ele tratava, que ele tomava, enfim. Só que quando chega na unidade não tem essas informações. Não tem informação que ele é hipertenso, não tem informação que ele toma o remédio Y ou X. Então o sistema vai vir para modernizar e facilitar o atendimento na unidade mista, tanto para o cidadão bananalense, quanto também para os nossos médicos, enfermeiros, atendentes, para numa eventualidade, o cidadão de Rancho Grande está aqui em Bananal, andando, passa mal, a unidade mista socorre. Quando ele entra no cadastro desse cidadão, ele já vai saber, essa pessoa é diabética, está com uma hipoglicemia, enfim, toma-se esse remédio, e ali eles já vão saber o caminho que precisa para estabilizar esse paciente. Essa vai ser a importância de informatizar e ter essa integração dos postos de saúde com a unidade. Além disso, quando eu falo informatizar, vamos criar um aplicativo para cada paciente ter no seu aparelho todas as informações, sejam elas de exame, sejam elas de informativo de vacina, seja ela de informação de uma campanha de uma carreta de mamografia, de uma campanha de um médico geriátrico, enfim, é para isso. Nós precisamos, não é porque a nossa cidade, Ricardo, é uma cidade histórica tão linda, com as suas riquezas naturais, com a sua história, que nós não podemos utilizar da modernidade para trazer isso e beneficiar o nosso povo. E isso é o que a gente vai fazer no nosso governo. Você está falando aqui também em estruturar os postos de saúde dos bairros, do distrito, né?
e ver viabilidade para estar incluindo também o sertão da Bocaina. E você menciona, aproveitando o gancho falando de Rancho Grande, disponibilizar uma ambulância 24 horas por dia no distrito. Vamos lá. Estruturar o posto de saúde vem de encontro a isso que eu acabei de dizer, né, que tem dentro do nosso plano de governo, que é para que a gente tenha estrutura para atender, para receber o dentista, o cardiologista, o ginecologista. Nós temos um posto de saúde preparado para receber esses médicos e também os pacientes, obviamente. A questão de uma ambulância para o Rancho Grande, a gente vem de encontro a um acontecimento agora, há pouco tempo, eu não gosto de dizer essa palavra, né, mas um desespero do atual governo de se contratar carros, de se locar carros para poder colocar nos postos de saúde. E nesse primeiro momento que eles colocam esse carro, né, no posto de saúde, ele passa 2, 3 dias estacionado em Barra Mansa, né, sem de fato estar atendendo o cidadão de Bananal, eu digo num todo. E teve uma situação específica em Rancho Grande, que uma criança teve um problema, e quando a criança chegou no posto de saúde, o carro não estava lá para atender, estava prestando serviço para alguma outra situação que ninguém sabe informar. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer também em Bananal é utilizar os nossos carros, a ambulância, para de fato carregar paciente. E não para ficar dando carona, para levar o fulano para almoçar, para levar o secretário para fazer isso, para levar o fulano para fazer aquilo. Então, nós iremos sim buscar, inclusive, essa ambulância, Ricardo, num passado recente, ela veio para o Rancho Grande. Ela veio para o Rancho Grande. Só que, infelizmente, não direcionaram ela para lá. Não estou falando nem desse atual governo, tá? Mas ela veio, era um veículo, uma Saveiro, uma Volkswagen Saveiro. Inclusive, foi um pedido que eu fiz à vereadora Érica, eu gosto de citar nomes, porque ela sabe disso. Ela conseguiu, junto ao deputado Samuel Moreira, essa ambulância era para vir um ônibus, trocou-se para uma ambulância para levar para o Rancho Grande, só que essa ambulância nunca chegou no Rancho Grande. Isso eu estou falando aqui hoje para vocês, para deixar bem claro que é possível sim ter uma ambulância no Rancho Grande. Só que aquela história, a velha história, tem que querer fazer. O posto lá da Serra da Bocaina é de suma importância, Ricardo, porque o deslocamento das pessoas que moram lá em cima para cá, para o nosso município, além de ser longo, um trajeto longo, é perigoso também. Então, o que a gente puder fazer de atendimento lá em cima, a gente faz. O que não puder, a gente traz aqui para baixo. Para a gente fechar aqui a parte de saúde, ampliar a cobertura do Programa Saúde da Família e o Programa de Atendimento Domiciliar. É uma coisa que eu vejo eu gosto muito das redes sociais, que ela traz informações. Às vezes a gente fica feliz, às vezes a gente fica triste, devido a algumas coisas que a gente vê na internet. E eu vejo muita maquiagem nesse atual governo. É muita maquiagem. Você não vê um serviço efetivo desse Programa Saúde da Família indo até, de fato, as famílias que realmente precisam. Que eu não estou falando para ir num ponto específico. Você não tem que... Vou te dar um exemplo do 2 de Tiro. Você não tem que ir ali na igrejinha e ficar ali com o carro parado. Porque nós temos pessoas que não conseguem ir até ali. Então, por isso que nós iremos buscar estrutura. Nós iremos buscar veículos capazes de chegar aonde tem que chegar o médico, o enfermeiro e quem quer que seja, Ricardo. Porque não é só cidadão bananalense aqueles que moram aqui na nossa proximidade, não. Todos que moram nos sertões, eles também são cidadão bananalense e precisam ser assistidos pelo governo. Só que, infelizmente, Ricardo, eu tenho que atender a família tal, a família Y, e esqueço que o seu José lá da Onça, ele também é cidadão bananalense, é contribuinte, tem a sua história no nosso município, e nós precisamos,
valorizar essas pessoas. E no nosso governo, eles vão ser, de fato e de verdade, assistidos pelo nosso governo. Você deve saber que nós abrimos perguntas, né, para os ouvintes. Já estou esperando. Cara, vieram tantas, e eu agradeço muito, tá, gente, a participação. Já peço desculpa para eventualmente as perguntas que não serão possíveis fazer. Eu tentei ao máximo mesclar algumas perguntas e direcionar. A maioria das perguntas vieram para todos os candidatos. Então eu tentei definir mais ou menos assim, conforme o perfil de cada um, essa distribuição. Porque logicamente eu não vou ficar, além de ter muitas perguntas, eu não vou ficar repetindo a mesma pergunta para todos os candidatos. Uma que eu escolhi para você, que veio para todos os candidatos, é mais uma, mas nem bem uma pergunta, é um desabafo, uma tentativa de entender as coisas que acontecem em Bananal. Aí colocou assim: por que nenhum gestor até hoje aqui em Bananal entendeu a necessidade de recuperar áreas degradadas e de proteção das nascentes do rio Bananal? Os candidatos entendem a importância dessa bandeira para os habitantes de Bananal, ou seja, as nascentes dos rios e a natureza deu faz também de tudo que a gente está passando aí nesses últimos dias, né? Qual que é a sua concepção em relação a isso, Ranchão? Com certeza, Ricardo. Uma das coisas que me faz lembrar muito meu pai. Meu pai sempre foi um defensor da roça em si, tá? Quando eu falo da roça, é porque é quem traz o alimento para a cidade. E antes de eu começar a indagar sobre isso, eu quero fazer um agradecimento enorme a todos os brigadistas que ficaram de frente contra esse horror que aconteceu no nosso sertão. Muito obrigado de coração. E assim, só Deus mesmo para agradecer cada um de vocês. Eu, infelizmente, Ricardo, eu não pude estar, além do luto, eu tenho alguns problemas respiratórios, então eu não seria possível eu estar lá presente na linha de frente. Mas nas minhas orações, e principalmente num gesto pequeno demais, mas eu parei, eu tinha começado a campanha, eu parei a minha campanha até o fogo lá em cima cessar. Foi o mínimo que eu pude fazer para poder mostrar o meu apoio a cada brigadista que lutou bravamente e que Papai do Céu também abençoou. Nós conseguimos vencer o fogo e que infelizmente ontem volta aqui no Cantagalo, se eu não me engano também já está para São José do Barreiro. Então assim, é algo que me preocupa, porque quando fala-se que é de propósito, eu acredito que seja. Porque tem muita gente ainda, Ricardo, isso é uma coisa que meu pai falava, os grandes fazendeiros, eles não querem saber de mata. A mata para eles não é interessante. Interessante para eles é o pasto. Então eles utilizam do fogo para queimar as árvores, para justificar a derrubada, e assim eles vão ganhando cada vez mais pasto. E isso me preocupa, porque nós dependemos única e exclusivamente da água para tudo. E se nós não cuidarmos das nossas nascentes, se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente, eu não digo nem o nosso futuro, mas o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, vão ser completamente influenciados pelas atitudes nossas no dia de hoje, nos dias atuais. E nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos incentivar os fazendeiros, os donos de sítios, das pessoas que têm uma nascente dentro do seu terreno. Nós iremos buscar recurso, Ricardo, junto ao governo federal, ao Ministério do Meio Ambiente, para que faça com que ele preserve essa nascente e incentive ele a plantar a árvore, a cuidar da sua mata, a cuidar do nosso lugar. Então, você que fez esse desabafo, eu faço das suas as minhas palavras, porque nenhum governo que passou até hoje se preocupou
em fiscalizar, em monitorar e principalmente, Ricardo, punir. Nós temos que punir as pessoas que têm esse tipo de atitude. Quem coloca fogo, essa pessoa, ela tem que ser punida para ser exemplo, para que outras pessoas não façam o que ela está fazendo. Então, no nosso governo, nós iremos incentivar a todos que têm uma nascente, nós iremos buscar recurso para você cuidar da nossa nascente, porque ela pode ser até sua, mas ela também favorece a todos nós. Eu estava até olhando aqui, hoje infelizmente à tarde já apareceu outro foco lá em cima, infelizmente o pessoal está averiguando lá, né, para ver a gravidade, e já sabe que o local é um local de difícil acesso, se realmente se agravar vai precisar de helicóptero e uma série de coisas, o pessoal está monitorando lá, esse pessoal é impressionante como eles são incansáveis, e estão aqui batalhando aqui. Como eu tive que fazer os preparativos aqui, eu não pude continuar acompanhando o andamento da coisa, mas eu sei que eles estão monitorando tudo lá para ver, né, até que ponto vai essa situação. Outra pergunta que foi feita também pelos ouvintes tem a ver um pouco aqui com ordem pública e segurança pública. Coisas que eu particularmente fico preocupado, porque eu já vi esse filme em Lorena, quando nós moramos em Lorena, e eu sempre comento isso com as pessoas próximas. A pergunta é a seguinte: como tornar as praças mais seguras, conter vandalismos e reuniões, entre aspas, de desocupados altas horas da noite? Não poderia ou deveria se implantar ou existir vigilância nesses locais? Não se poderia instituir legalmente multas para tais responsáveis, com as inclusões dele no IPTU? Isso aí já não dá, mas é claro, né, estou colocando aqui a pergunta do ouvinte, mas é uma preocupação latente aqui em Manaus também em relação a essas madrugadas que às vezes acontecem aqui, e tem a ver com ordem pública, que eu sei que a gente vai abordar mais lá na frente, lá que está no seu plano também. Qual que é a sua visão em relação a isso? Ricardo, tudo que está acontecendo agora, isso é reflexo de governos anteriores que não se preocuparam com o futuro do nosso município. Isso tudo que acontece é reflexo de governos que não tiveram mãos firmes para poder colocar projetos que evitassem o que está acontecendo hoje. Dentro do que o cidadão perguntou, ou a cidadã, não sei, eu acredito também que seja um desabafo de tudo também que a gente escuta também nas ruas, e nós iremos sim cuidar para que isso não aconteça nesse presente momento e também no futuro, principalmente, porque nesse momento nós iremos ter que punir quem já está ali e cuidar para que os que estão vindo, as nossas crianças que estão vindo, elas não repitam o que esses estão fazendo hoje. Esses ainda têm chance, esses ainda nós vamos cuidar, nós vamos trazer grandes projetos para o nosso município, inclusive nós vamos falar para frente, questão de esporte, nós vamos cuidar desses jovens para que eles não tenham tempo ocioso para poder ficar pensando em besteira, em fazer besteira, em incomodar o cidadão que trabalha o dia inteiro e quando dá a hora ele quer descansar. E infelizmente o descanso dele é atrapalhado pelos jovens que não têm o que fazer e onde fazer. E isso nós vamos cuidar. Referente à questão da ordem pública, está dentro do nosso plano de governo a criação da Guarda Municipal. Nós hoje temos 3 agentes hoje que eles já poderiam estar atuando em Bananal. Só que, infelizmente, eles são redirecionados para outros setores da prefeitura. E eles não são utilizados. Foi se eu não me engano, Ricardo, foi no sábado passado, eu estava em frente à sorveteria da Lalau, eu não vou citar o nome do vereador, vereadora, e não vou citar o nome da cidadã. Uma mulher que tem uma dificuldade física,
ela demorou 15 minutos para poder atravessar do restaurante Casarão para a praça. Porque ninguém parava. Isso era um sábado. E aí eu fui indagado por esse vereador, vereadora. Ranchão, o que pode ser feito? Eu falei, tem que ser feito o que está aí. Nós temos 3 pessoas hoje que passaram, que são concursados, que é para fazer esse serviço, que estão direcionadas em outro setor. O nosso primeiro ato é direcionar esses 3 funcionários para fazer a função de trânsito dentro do nosso município. Posterior a isso, nós iremos criar a Guarda Municipal. Nós iremos criar a Guarda Municipal para cuidar do nosso povo. Não é só para ficar ali de em frente ao Solar Guiavalim, em frente aos nossos monumentos. Não, é para cuidar do nosso povo, para fiscalizar, para orientar, porque a polícia, ela não pode ser a repressora, ela tem que ser a orientadora. Ela tem que orientar o cidadão que o que ele está fazendo está errado. Se ele voltar a repetir, orienta-se de novo. Numa terceira vez, aí a gente pune para que ele seja exemplo, para que outros não façam o que ele está fazendo. Então nós iremos sim olhar pelo bem-estar de toda a população de Bananal, cuidando para que os jovens tenham o que fazer em Bananal e o nosso cidadão bananalense que é trabalhador pra caramba, os nossos aposentados que querem descansar, que trabalhou tanto, terem o seu sossego durante o período noturno e que eles consigam realmente, de fato, descansar. Você pretende também implantar um posto de polícia de forma fixa em Rancho Grande? Sim, isso é importantíssimo. Nós estamos falando, nós somos, Ricardo, a primeira cidade de São Paulo. Nós somos a primeira cidade de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro. A nossa cidade é entrada e saída para o que quer que queira passar por Bananal. Um tempo recente, nós tínhamos um posto avançado da Polícia Militar no Rancho Grande, você sabe bem, ficava ali onde era o bar do NEM, né, do Sr. Aníbal, né, finado Sr. Aníbal. Então era ali o posto de polícia. E isso impõe respeito. Eles cuidam do cidadão de Bananal, né, do distrito de Rancho Grande, e ao mesmo tempo ele é o nosso escudo contra o que possa vir para Bananal e muitas das vezes também o que possa sair de Bananal. Quando eu falo sair, um veículo que foi furtado em Bananal por alguém do estado do Rio de Janeiro, a última opção ele vai ter que passar pelo Rancho Grande ou pela Cotiara. Se ele passa pelo posto rodoviário estadual que está desativado, nós iremos buscar a reativação desse posto, tá? Mas com o sentido de orientação e cuidar do nosso povo, porque a polícia, ela precisa acolher o cidadão bananalense e não querer de toda e qualquer maneira punir o cidadão bananalense. Que nós precisamos deles, eles são importantíssimos para o nosso município. Então, com esse posto avançado, fixo em Rancho Grande, nós iremos cuidar de todo o nosso município, como eu disse, tanto para o que entra e também pelo que sai, que possa sair. E, além de tudo, tem outras coisas que a gente vai utilizar a Polícia Militar nas escolas, fazendo com que as crianças entendam que a polícia é do bem. A polícia não é opressora, a polícia ela é a que cuida da nossa segurança, do nosso bem-estar. Você terminou sua fala aí com uma concepção da polícia japonesa e, curiosamente, no tempo em que existia a base lá em Rancho Grande, era inspirado também numa política do Japão. Tinha até um nome que agora me fugiu, também japonês, eu vou lembrar, não vou lembrar, né? Mas assim, eu lembro dessa concepção porque eu cheguei a acompanhar, fiz matéria e tudo sobre o assunto. Então, aquela base, quando foi implantada em Rancho Grande, foi uma iniciativa da Polícia Militar, em vários pontos do estado de São Paulo,
e com essa concepção japonesa. E você terminou a sua fala aí mais ou menos dentro dessa concepção da polícia com o cidadão. Sim. Né? Que a gente precisa aprimorar no Brasil de uma forma geral, né? Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer. Aí a gente entrando basicamente aí também na questão da infraestrutura, porque falar em organização de trânsito, essa série de coisas, a gente vai fluindo, né, para outros campos. Sim. E tal. E a gente entra na questão da infraestrutura, adequação de praças, calçadas, avenidas para acessibilidade de portadores de deficiência. Lembrando, né, Ranchão, que Bananal é uma cidade que tem aumentado muito, não só a idade dos cidadãos de Bananal, até porque às vezes tem bananalenses que depois de fazerem a vida estão voltando para a cidade, e nós estamos também com um turismo de idosos muito, muito forte também. Então nós precisamos adequar o município não só para os nossos cidadãos, mas com um perfil de turista, que é um segmento bom e que gasta bem. Se a gente for analisar única e exclusivamente por isso, não dá para a gente fazer pincelar um ponto só. Mas nessa análise, então, como a gente tem crianças, aí depois você vai para o extremo lá adulto, você precisa de calçadas adequadas, de ruas adequadas, paralelepípedos nivelados ou outro tipo de piso. E é basicamente isso que você está querendo dizer aqui nessa questão da infraestrutura? Como eu disse, Ricardo, num vídeo que está na página do meu Facebook, as nossas propostas, quando vocês lerem, quando você lê, é bem claro o que a gente quer fazer. Eu não tenho nem muito o que explicar, você falou tudo. Nós temos um município que está envelhecendo. Quando eu digo envelhecendo, nós temos que cuidar das pessoas que estão chegando naquele ponto de realmente se preocupar com o lazer. E muitas das vezes tem essa dificuldade da locomoção. E não somente os idosos, eu falo até mesmo jovens, que infelizmente num acidente de moto, de carro, venha necessitar de uma muleta, de uma cadeira de roda, ou que tenham uma dificuldade de caminhar. E a gente tem as nossas ruas, devido a toda a questão, né, histórica, nós não podemos, infelizmente, asfaltar, né, alguns trechos do nosso município, mas nós podemos ter uma calçada decente, uma calçada larga, uma calçada onde tem acessibilidade da cadeira de roda. Nós podemos cuidar do nosso centro histórico, nivelando esse calçamento. Há quanto tempo, Ricardo, há quanto tempo não se nivela os paralelepípedos do centro de Bananal, Ricardo? Há quanto tempo? Isso aí eu estou falando do tempo do Davi, quando era prefeito. Depois disso não teve mais o nivelamento do calçamento de Bananal. E quando ele fez na época, desculpa até citar ele ainda acabou sendo criticado na época, porque estava atrapalhando o trânsito, mas quando terminou ficou algo legal. Só que infelizmente isso com o tempo, ele precisa e tem que ser feita a manutenção desse calçamento. Só que infelizmente, Ricardo, fica impossível você fazer a manutenção do calçamento do município quase inteiro, porque ninguém se preocupa em asfaltar onde pode ser asfaltado, para a gente minimizar essa manutenção dos paralelepípedos. Então, quando a gente fala na infraestrutura, na adequação de calçadas, avenidas, não somente o nivelamento, alargar as calçadas, fazer a adaptação para pessoas com deficiência visual, colocar as orientações, as plaquetas lá de orientação para onde ela tem que ir. Enfim, isso que nós precisamos. Fala-se tanto de turismo em Bananal, mas não se preocupa com a acessibilidade. E isso, quando eu digo não se preocupa com a acessibilidade, não é somente do turista, mas principalmente do nosso povo. Nós primeiro, Ricardo, nós temos que cuidar do que é nosso, do que nós temos, que é o nosso povo, é a nossa riqueza. Depois a gente pensa no turista. Se a gente cuidar do nosso povo, dando saúde, infraestrutura, educação, quando o turista chegar em Bananal, ele vai ver uma cidade onde as pessoas estão felizes por morar aqui.
Saber que tem uma cidade que tem acessibilidade, que tem uma saúde, que o posto de saúde do bairro dela funciona de verdade, que ela chega na unidade, ela vai ser atendida com um sorriso no rosto. E é isso que a gente vai trazer. Eu vejo o pessoal da vila, quando a gente fala em infraestrutura, Ricardo, me desculpa, vou dar uma alongada, a falta de respeito que o atual governo teve com o pessoal do Fecha a Porta, com o Morro do Bruno, com o pessoal do Dois Retiros, Sertão da Jussara, a falta de respeito que ele teve durante 1 ano e meio, quase 2 anos, para fazer aquela ponte daquele tamanho, para chegar agora, na época das eleições, ir lá tirar tapume, fazer o que fez, o carnaval que fez, para dizer que está fazendo, sem terminar. Aquilo ali é uma tragédia anunciada, Ricardo. Que se um cidadão passar naquela ponte e vier 2 carros, ou um ônibus e um carro, o cidadão vai cair da ponte, se ele não correr ou se o carro não parar, porque não está adequada para o cidadão. Eu gostaria muito que o cidadão do Morro do Bruno, do Fecha a Porta, pessoal do Sertão, Dois Retiros, Jussara, preste bem atenção. Vocês passaram mais de 1 ano e meio com o atual governo desrespeitando vocês como cidadão bananalense. Porque não venha me falar que faltou recurso, porque na época que caiu foi estado de calamidade, o dinheiro vem rápido, não tem nem licitação. Essa ponte era para ter sido pronta em no máximo 6 meses, que está lá 120 dias para terminar a obra. 120 dias para terminar a obra. E não terminou. E não vai terminar antes de acabar as eleições. Então, quando eu falo de infraestrutura, a gente pega aquela ponte, a gente pega o calçamento da vila, aquilo ali já não tem que ser paralelepípedo há muito tempo, Ricardo. Ali não tem motivo, não tem embasamento. Aquilo ali ainda é ser paralelepípedo, aquilo ali tem que ser asfalto, acabou. Tem que se asfaltar onde der para asfaltar, para a gente minimizar as nossas manutenções, para a gente pegar o pessoal que nós temos dentro da prefeitura hoje e colocar eles direcionados a resolver os problemas ali, o máximo, utilizando o máximo de pessoal para o mínimo de trabalho. Que aí nós teremos uma cidade limpa, uma cidade organizada, calçamento nivelado. Por quê? Ele não tem que sair daqui do centro e ir lá para a vila, ficar ali com a enxada, tirando o mato do paralelepípedo, Ricardo. Pelo amor de Deus. Isso é uma falta de respeito, inclusive, com o trabalhador, o nosso funcionário público, que inclusive não é valorizado pelo esse atual governo. Ele deu reajuste para o enfermeiro, deu reajuste para professor, legal. Mas e o trabalhador braçal? O cara que ganha um salário mínimo? O motorista que fica ali o dia inteiro, viaja para Cruzeiro, Taubaté, faz 2, 3, 4, 5 viagens no dia. Esse cara não merece ter reajuste salarial? Por que só uma determinada classe? Tem que ser para todo mundo, o direito tem que ser igual para todo mundo. Então, quando eu falo que nós iremos cuidar da infraestrutura do nosso município, é pensando no bem-estar de todos e não de alguns. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou aí do funcionalismo. A sua avaliação em relação aos servidores da Prefeitura de Bananal, o que preocupa a gente é o futuro desses funcionários, desses servidores. Eu cheguei a mencionar recentemente aqui, numa das sabatinas, que eles até não aposentam, logicamente pensando neles e nas famílias, porque o salário fica tão defasado, depois de tantos anos os aumentos são sempre muito pequenos, e há um descompasso com outros segmentos da prefeitura. Então o funcionário às vezes fica quieto, mas ele está vendo lá que um setor tal está ganhando pra caramba, tem mecanismo para compensar eventuais perdas e tudo mais, e eles vão ficando. Em contraponto, você tem a questão da limitação da lei de responsabilidade fiscal, que só vale para eles que ganham menos, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque num eventual aumento mais
substancial, vamos colocar assim, para esses servidores, precisaria, do ponto administrativo, aumentar a receita da prefeitura, porque o aumento da receita ela vai permitir que haja aumentos para os funcionários. E de forma, vamos colocar assim, gradual, mas constante. Não uma coisa de vez em quando, não um aumentozinho ali de cartão alimentação, que quando ele aposentar ele não vai ter mais. Eu vi que você mencionou aqui questão de trazer empresas para o município. Eu estou pegando esse gancho de um ponto para o outro exatamente por isso. Porque você precisaria aumentar a receita do município, e isso aí, uma das possibilidades é trazer empresas para a cidade, mas a cidade também tem limitações de espaço, o relevo nosso não ajuda muito e tal. O que você pensa em relação a isso? Primeiro, pedir desculpa a todo funcionário público que ganha um salário mínimo. Ricardo, hoje com salário mínimo, se a pessoa mora de aluguel, eu fico pensando, Ricardo, como é que ela vive? Essa pessoa não vive, ela sobrevive. E aí a falta de responsabilidade dos governos anteriores, isso aí eu vou ter que generalizar, infelizmente, e também do atual governo, e principalmente do atual governo. Você fala sobre responsabilidade fiscal. Nós temos um problema de receita grave, e que nunca ninguém pensou em resolver o problema de receita. Pensou em resolver o problema de despesa, né? Aumentar a despesa do nosso município. E um desses aumentos de despesa, eu vi até na sabatina anterior aqui, uma candidata, ela fala que precisa fazer, que vai fazer, enfim. Ricardo, eu tive nas Formigas, foi ontem, eu conversei com uma pessoa que aposentou pela prefeitura. Essa pessoa me carregou por anos no ônibus da prefeitura, vindo do Rancho Grande para cá, para o Rancho Grande. E uma das queixas dela é justamente isso que você falou. Ela se aposentou e ganhou um salário mínimo. E aí você pega o atual governo, faz um reajuste do próprio salário, eu sei que está defasado, faz um reajuste do salário dos secretários, eu sei que é necessário para a gente poder ter um secretariado com capacitação, que faça de fato o trabalho que precisa ser feito, porque para você ter um bom funcionário, você acaba tendo que gastar um pouco mais. Eu entendo isso, mas só que não dava para esperar um pouco e pensar nesses funcionários públicos que há tanto tempo dão o seu, de fato, dão o seu suor para Bananal. Ao invés de dar um aumento para você, para eu como prefeito, vou pedir um aumento para mim, ou que vai ser o ex-prefeito, que ele não vai ganhar as eleições, que nós vamos buscar essa vitória, vai ser ex-prefeito. Ele fez isso pensando nele, pensando no secretariado dele. Ele não pensou em um minuto no funcionário público. Me diz, qual foi o percentual de aumento de receita desse atual governo, Ricardo? Se não é o repasse do governo estadual e federal, Bananal não tem receita suficiente para poder pagar a folha, nem a folha salarial. Então, vindo de encontro com isso, o nosso governo, nós vamos sim, e nós estamos propondo aumentar a receita do nosso município. Porque a economia, Ricardo, é uma cadeia, é uma roda, e ela gira. Mas se ela não tiver uma engrenagem que se chama emprego, toda essa roda gigante da economia, ela não roda. Nós vamos gerar emprego para o nosso município, nós vamos trazer empresas. O primeiro ponto que nós vamos fazer, e que nenhum prefeito teve coragem, Ricardo, mas nós vamos copiar,
Porque tudo que é bom, Ricardo, nós temos que copiar. Tudo que é bom exemplo, nós temos que copiar. Não é vergonha. Nós vamos copiar desde o início até o fim o projeto de governo de Três Rios, Rio de Janeiro. A isenção fiscal para instalação de empresas dentro do nosso município. Poxa, Ranchão, mas se você vai isentar ela dos impostos municipais, como é que você vai gerar receita? Simples. Quando eu falo simples, as pessoas, é simples. Nós vamos gerar emprego. Gerando emprego, nós geramos receita para as famílias. As famílias tendo receita, elas vão gastar no supermercado, vão gastar no posto de gasolina, vão gastar na lojinha, vão gastar na loja da dona Neila, vão gastar no casarão, vão gastar no habeas corpus, vão gastar. Esses estabelecimentos, eles geram receita também. E aí está a nossa cadeia de receita para o nosso município. Esses estabelecimentos, eles têm os impostos municipais. Ah, Ranchão, mas você não vai isentar eles? Não, em primeiro momento nós precisamos gerar emprego para o nosso município. Vamos trazer empresa para dentro do nosso município. Queremos gerar, Ricardo, pelo menos nesse início desses 4 anos aí, pelo menos em torno de 200 novos empregos para o nosso cidadão bananalense. E com o compromisso de todas as empresas que se instalarem em Bananal, nós iremos dar todo o suporte, desde a capacitação do funcionário que ela precisa, tá? Até mesmo o terreno que ela precisa para se instalar. Eu ouvi uma candidata falando que precisa desapropriar o terreno tal para criar uma área de lazer. Acho legal. Mas só que se a gente desapropriar uma área para a gente gerar emprego para o nosso município, para o nosso cidadão bananalense, ter dignidade, ter o dinheiro para poder comprar o que ele quer, eu acho que eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais feliz do que uma pracinha pública. Então nós iremos trazer sim, Ricardo, empresas, temos algumas conversas, temos hoje 3 empresas que estão dispostas a vir para Bananal, lembrando que são empresas que não vão poluir o nosso meio ambiente, pelo amor de Deus, podem ficar tranquilos. Pelo contrário, uma delas inclusive até de reciclagem, que além de nós gerarmos um emprego diretamente, vamos também gerar um emprego indiretamente. Dentro desse contexto econômico, nós vamos criar também 2 cooperativas, Ricardo. Uma do pequeno produtor rural e a outra do crocheteiro e artesão de Bananal. É algo que tem uma coisa em mim desde 2020 e a gente precisa colocar isso em pauta. Por quê? Hoje o cidadão, pequeno produtor, Ricardo, que ele lá, às vezes ele não produz tanto, ele produz 3, 4 queijos. Às vezes ele tem uma dificuldade de vender aqueles 3, 4 queijos, de repente demora um mês para ele vender aqueles 3, 4 queijos. Mas se tiver uma cooperativa onde possa auxiliar ele, ajudar ele a escoar essa produção dele, daqui a pouco, Ricardo, esse pequeno produtor, ao invés de ele estar fabricando 4 queijos, ele está fabricando 20. Ele está vendo o dinheiro entrar. O dinheiro entrando, gera-se receita para ele investir ainda mais na sua produção e vende-se mais. Isso é gerar receita, isso é gerar oportunidade para o nosso povo, coisa que ninguém se preocupa em gerar emprego para o nosso cidadão bananalense. E quando isso não acontece, faz com que a nossa cidade vire uma cidade dormitório, que as pessoas trabalhem em Barra Mansa, trabalhem em Volta Redonda, trabalhem em Resende, vêm para cá durante a noite ou vêm para cá nos finais de semana, porque está de folga ou porque está descansando. E isso nós queremos acabar. Acabar no sentido de ter a oportunidade de ter o seu emprego aqui em Bananal. E nós vamos fazer, Ricardo. Cidadão bananalense, nós vamos fazer. Nós sabemos como tem que ser feito. Nós vamos copiar, sim, o que foi feito em Três Rios. Três Rios é um belo exemplo, Ricardo. Três Rios era uma cidade dormitório. Quando entra um prefeito que quis fazer por Três Rios, ele deu isenção fiscal. Tem grandes empresas, eu estou falando em Pramesa, eu estou falando na Costela, eu estou falando em grandes empresas que hoje estão instaladas em Três Rios e é um polo industrial absurdo.
e você colocou aqui, já que a gente está falando de emprego na área econômica, a gente vai conversando e a gente vai permeando vários pontos aqui do seu plano de governo. Eu estou tentando seguir, que a gente já falou ambiental, já falou econômico, e também na parte aqui de desenvolvimento rural, que a gente vai detalhar mais um pouco para frente. Mas nessa questão econômica, você fala também de dialogar com as empresas do município e entender como ajudar para que elas possam gerar mais empregos. Então, sim, além do que você está falando aí de trazer novas empresas, você pretende também dialogar com as daqui, já existentes. Eu acredito que você está falando dos microempreendedores também e tal. Todos. Como é que você pretende fazer isso? Eu vi ontem na sabatina, eu achei aquilo uma crítica a todo micro e pequeno empreendedor de Bananal. Quando se fala que estava em Bananal à noite e não tinha lugar para jantar, que o restaurante tinha que estar aberto. E o que me espanta é que falou-se uma pessoa que é empresário também como eu. Sabe-se que existe um custo para você manter um estabelecimento aberto em determinado horário. Sabe-se que após as 18 horas tem o acréscimo noturno. Sabe-se que existem horários. Sabe-se que tem a escassez de funcionário. E aí eu me pego a pensar o seguinte, Ricardo, eu quero que ele fique aberto, mas o que eu, como prefeito, estou trazendo para ele para que ele permaneça aberto? Cadê o turista para Bananal? Eu não estou dizendo, Ricardo, o turista que chega aqui no sábado de manhã, entra pelo portal, a expectativa dele é que fosse Penedo. Você chega no portal, tem ali o local ali para você que é turista encostar, e ali você recebe toda a orientação de pousadas, ponto turístico, guia turístico, tudo. Não, ele passa pelo portal e não tem ninguém. É um verdadeiro deserto, elefante branco o portal. Infelizmente essa é a realidade. E aí esse turista chega aqui no sábado de manhã, ele chega no centro de Bananal, não tem um guia turístico, não tem um local para ele atender. Por quê? A Secretaria de Turismo do nosso município fecha-se no sábado e domingo. E aí esse turista chega no sábado, perdão que eu estou meio resfriado, esse turista chega no sábado de manhã, ele vai ali, olha o Solar Guiar Valim, ele olha o fórum, olha a igreja, olha os casarões, olha para um lado, olha para o outro, acabou, posso ir embora. Se bobear, esse turista nem almoça em Bananal. E aí, esse turista foi embora. Quem perde com isso, Ricardo? As pousadas, os restaurantes, as lanchonetes, pizzaria. Você lembra muito bem da pizzaria que tinha ali do pai do Lucas, aqui embaixo, né? Do Mariano aqui, né? Agora hoje é a garagem ali deles, mas tinha uma pizzaria na época. Isso aí eu estou falando em 98, 99, que a gente comemorou a formatura de 8ª série lá do Colégio do Rancho Grande. Teve a nossa festa, a gente veio para cá e comeu uma pizza ali, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Naquela época ainda tinham pessoas na rua, pessoas que frequentavam o nosso município. Olha para você ver há quanto tempo, Ricardo. E hoje o turista chega em Bananal, ele fica meio-dia e pronto, acabou, vai embora. Não tem informação. E como é que você quer? Vou citar alguns nomes, tá? Que o Zé lá do Espigão, que o André do Casarão, que o pessoal da Paremol. Como é que você quer que esse pessoal fique aberto até meia-noite, num dia de semana? Como é que você quer que esse pessoal fique aberto num sábado, num domingo até mais tarde? Se você que é prefeito, você não consegue trazer o turista para dentro de Bananal, você não tem uma estrutura para receber esse turista. Então, você, pequeno empresário, micro e pequeno empresário, dono dos estabelecimentos, restaurantes, lojas de conveniência, pousadas, lojas de roupa, vocês podem ter certeza
que no nosso governo vocês vão voltar a ter os seus estabelecimentos cheios. Porque dentro do plano de turismo, Ricardo, se você olhar aí agora, eu até fiquei feliz que teve um candidato a vereador que, é o que eu falo, Ricardo, o que é bom, cara, você pode copiar. Em 2020 estava no nosso plano de governo a criação do CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. Ele tem que ser ali no portal. O turista, quando ele chegar em Bananal, ele tem que ser abordado ali no portal. A partir dali ele vai receber um folheto. Aonde no folheto vai ter um QR Code para ele baixar o aplicativo ou para ele somente acompanhar pelo folheto. E ali para ele vai estar os nossos pontos turísticos, dentre eles as fazendas, as nossas cachoeiras, tudo que ele pode fazer em Bananal. Vai ter todas as pousadas e hotéis de Bananal e todos os guias turísticos com contato de telefone e e-mail desses guias. Dali para dentro de Bananal, ele vai saber o que ele pode fazer, aonde ele pode ficar e quem pode levar ele para ver aquilo que ele quer ver. A partir de então, Ricardo, esse turista que vinha no sábado de manhã, para ir embora antes do almoço, ou na hora depois, logo depois do almoço, esse turista não vai mais embora, porque ele vai ficar curioso para conhecer o sertão da Bucaina. Ele vai querer almoçar lá no X-Bruna, porque sabe que lá tem uma truta gostosa pra caramba. Ele vai querer almoçar lá no Rancho do Baiano. Ele vai querer experimentar o torresmo ali do Casarão do André. Ele vai querer experimentar o feijão lá do Zé do Espigão. Vai querer experimentar a salada lá da Paremol. Ele vai querer comprar um artesanato. Ele vai ter que abastecer o carro ali. Então, cara, tudo isso, Ricardo, é uma engrenagem. Só que, infelizmente, eu não posso cobrar do dono do restaurante, do dono da lanchonete, por que ele não está aberto? Que tem que ser uma via de mão dupla, que eu tive aqui e não estava aberto. Eles também precisam comprar ideia. Como é que eles têm que comprar ideia se eu não compro? Se eu não compro, ou não compro a ideia, e não compro o que eu prometo fazer, como é que eu vou querer que ele mantenha o seu estabelecimento aberto, se eu não trago o que é o mais necessário para ele? São as pessoas para consumir ali. É muito simples, Ricardo, você apontar o dedo e criticar, mas esquecer que você está criticando, você está apontando o dedo para uma pessoa que não está fazendo porque você não fez. Pelo menos no nosso governo nós iremos fazer. Iremos fazer muito. Tem muita coisa para fazer, Ricardo. Tem muita coisa para fazer. Mas tudo que tem para fazer dá para ser feito. Iniciar muito mais coisa com 4 anos de governo. Paixão, qual a sua visão, ainda falando sobre turismo, mas já mesclando com cultura, em relação a esse turismo integrado à cultura, os nossos talentos aqui, os nossos artistas, os músicos, de teatro, dança, da música, como eu mencionei. Como encaixar esse pessoal nesse turismo aí, onde o turista não tem o que fazer, como você falou aí, dar vitrine para esse pessoal, porque talento em Bananal a gente sabe que não falta, em todos os aspectos. O pessoal da capoeira, sabe, assim, todas as manifestações culturais e artísticas, desculpe os ouvintes, você também, o que você acha dessa mescla com o turismo? Que eu até mencionei aqui recentemente também, que seria de São Paulo. São Paulo sempre foi uma potência econômica, mas depois que começou a desenvolver a cultura, hoje o turismo de São Paulo está maior do que o do Rio de Janeiro, por causa da cultura. E ali você movimenta milhares ou milhões de empregos. Isso nós estamos falando da maior cidade da América Latina. O Rio de Janeiro, a gente não precisa falar, nós todos aqui sabemos bem, até pelo vínculo aqui que nós temos, né, com o estado do Rio.
O Rio, o que seria do Rio sem a música, do Rio sem o samba, sem as escolas de samba, né, sem toda a manifestação cultural que o Rio de Janeiro tem, se não fosse a cultura. Então nós estamos falando aqui de dois exemplos mundialmente conhecidos das nossas duas principais cidades aí, mas que são sustentadas com as manifestações culturais. E como atrelar isso na concepção de turismo de Bananal? Colocar esse pessoal da cultura no turismo de Bananal assim, de uma forma mais consolidada. Vou falar novamente. O que é bom, nós podemos copiar, Ricardo. Vou usar o exemplo de conservatória. Quem já teve a oportunidade de ir à conservatória sabe que lá tem a famosa seresta. Nós temos que cuidar do nosso povo, Ricardo. Nós temos que incentivar tudo aquilo que a gente tem de bom. Seja um músico, seja um atleta que é abandonado pelo atual governo, que se não fosse os empresários do município, esse atleta não conseguiria disputar o que disputa. Nosso esporte está jogado às traças, né? Nós precisamos incentivar. E o incentivo maior, Ricardo, é você fazer aquilo que você disse aí agora. É expor o que nós temos de melhor. Tá? Quando a gente fala do turismo misturado com a cultura, nós temos o crochê, o artesanato, nós temos a nossa folia de reis. Nós precisamos valorizar o que nós temos e mostrar para as pessoas. Vamos descer com esse pessoal, vamos trazer esse pessoal para a rua. Nós temos um coreto e não é utilizado com artistas do nosso município. Nós temos uma praça enorme que foi feita na época do Dr. Wilton, que era direcionado para poder fazer eventos, que não é feito nada na praça, a não ser uma feira. Desculpa, é para favorecer sim as pessoas, mas muito mal feita. Com a criação da cooperativa do pequeno produtor rural, dos artesãos e das crocheteiras, nós iremos fazer com que essa produção deles também venha para a praça. Nós vamos trazer isso, vai ser tradição de Bananal, vai ser uma tradição de Bananal. A cada 15 dias, vamos ter na praça música com os nossos músicos da cidade, e quando eu falo músicos, são todos eles, independente do gênero. Nós iremos ter, quando eu falo a cada 15 dias, nós vamos mesclar, tá, Ricardo? Numa semana vai ser a feira do pequeno produtor rural, na outra semana a feira do crocheteira e dos artesãos, para não haver aquele conflito, aquela bagunça. Então nós precisamos organizar, planejar tudo isso. E isso, Ricardo, vai estar no nosso calendário. Porque eu vejo tanta gente falar que ia fazer calendário, falou em 2020, nós vamos fazer um calendário cultural de festa. Não fez. Tanto que não fez, que até eu vou mencionar, a candidata Sara falou que a festa do Rancho Grande foi colocado o papel informativo de quem iria tocar, faltando 2 dias para a festa. Desculpa, Sara, vou te corrigir, mas para o bem. A informação de quem iria tocar saiu na sexta-feira, no dia que ia começar a festa. E aonde está a responsabilidade do atual governo com a cultura, com a tradição do nosso município? E é isso que nós vamos voltar a ter. As festas tradicionais, Ricardo, com os nossos músicos daqui da nossa região. Nós precisamos valorizar o que nós temos. Nós temos aí o Leandro, temos o Belinha, temos o Juliano, nós temos o Neto Pacielo, nós temos tanta gente boa que pode estar mostrando o seu trabalho, não somente para o povo de Bananal que já conhece, mas para os turistas que vêm de fora. E isso nós vamos implementar, sim, vamos fazer de fato, de verdade, o calendário, que vocês vão ter acesso dentro do aplicativo da prefeitura.
Se você quer saber o que vai ter no dia 20 de fevereiro, você entra lá no aplicativo da prefeitura e você vai ver, pô, no dia 20 de fevereiro vai ter vai ser a Feira dos Artesãos e Crocheteiros. Pô, quem vai tocar lá vai ser o Belinha. Poxa, deixa eu olhar aqui, pô, dia 3 de março. Deixa eu ver o que vai ter dia 3, estou falando data aleatória, tá, Ricardo? Dia 3 de março. Poxa, olha só que legal, vai ter a Folia de Reis, tocando no centro de Bananal, mostrando a nossa tradição. Nós vamos ter o Horacinho lá do Rancho Grande, tocando a sua sanfona aqui numa feirinha da roça. É isso que nós precisamos fazer, é dessa forma, Ricardo, que nós vamos valorizar o que nós temos. Vamos sim implementar as aulas de teatro, vamos usar o nosso centro cultural. Nós temos grandes artistas, o Kaká aí, que está fazendo vários papéis aí em teatro, cinema. Por que não utilizar uma pessoa que nós temos dentro do nosso município, Ricardo, para poder ensinar os nossos meninos, meninas? De repente a gente está perdendo aí um Cauã Raymond, uma Grazi Massafera. Mas sabe por que a gente está perdendo? Porque a gente não se preocupa em mostrar para as pessoas que não tem somente um caminho, tem vários caminhos. Vamos utilizar os nossos músicos para poder dar aula de música para as nossas crianças, não somente nas escolas, no final de semana. Vamos fazer uma orquestra de Bananal, vamos formalizar de fato e de verdade. Vamos levar essa orquestra para a praça, vamos levar essa orquestra para o coreto. Vamos mostrar para as pessoas que vêm de fora que nós temos, não preço, mas nós temos valores. E que, infelizmente, Ricardo, vem governo após governo se perdendo. Essa é a grande realidade. E não adianta. Teve-se a oportunidade de fazer e não fez. E não vai fazer, porque não tem responsabilidade com o povo, não tem compromisso com o povo. E você acha que vai fazer agora? Não vai, Ricardo. Com a gente, nós iremos fazer. De turismo e cultura, a gente faz o gancho para a educação agora. No seu plano, você está falando em reforma e modernização das escolas, e também a implantação da escola de período integral. Essa é uma luta que a gente tem desde 2020, né? Tá legal aí? Uma luta desde 2020, que a gente já tinha colocado isso no nosso plano de governo. A gente pegou um Ctrl+C e um Ctrl+V de fato. Nós estamos vendo alguns movimentos do atual governo na educação. Eu vi que ele falou muita coisa sobre a educação aqui. Legal. A gente pode fazer muito mais, Ricardo. Nós não precisamos e não dependemos de governo estadual para fazer. Nós podemos fazer. Quando eu falo modernizar, isso aí até eu gostaria que o professor Marcelo Nascimento estivesse aqui. O cuidado com a educação é o futuro do nosso município. Nós precisamos implementar, quando eu digo numa escola em período integral, uma matéria, 2 matérias que nós temos que ter na grade curricular das crianças. Primeira, eles precisam saber qual é a história de Bananal. Se você perguntar hoje para um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos, o que significou Bananal, eu tenho certeza absoluta, Ricardo, de a cada 10 que você perguntar, 9 não vai te responder. 9 não vai saber responder para você. Porque não se valoriza no ensino fundamental, no ensino primário e fundamental, a história do nosso município. E aí a gente fala, nós somos uma cidade turística, beleza? Rio de Janeiro é uma cidade turística, São Paulo é uma cidade turística, Penedo é uma cidade turística. Se você chega em Penedo hoje falando inglês, você pode ter certeza que algum funcionário do restaurante que você for, ele vai ali te atender, porque ele vai falar inglês com você. A nossa cidade hoje, se chegar um turista norte-americano, europeu, falando inglês, quem que vai conversar com ele, Ricardo? Qual criança, qual adolescente, qual adulto que vai conversar com ele? Se não for o nosso amigo Pedro Grande, né? Quem que vai conversar com ele?
para isso nós iremos, quando eu falo modernizar o ensino, é trazer essas duas ferramentas que vão ser importantíssimas para o futuro do nosso município, que é a implementação da história do nosso município no ensino primário, que é onde fica ali guardado na cabeça, da nossa cabeça, que você lembra o que você aprendeu até a 4ª série. Você lembra perfeitamente, verbo to be, enfim. E aí, o inglês. As nossas crianças, cara, o meu sonho, tá? O sonho do professor Marcelo, é que quando as nossas crianças tiverem 14, 15 anos, elas já estejam falando inglês fluente. Ou pelo menos o intermediário. Para quando um turista passar no centro de Bananal, falando inglês, às vezes nem sabendo o que está ali, obviamente no nosso governo ele vai saber, porque vai ter o QR Code, ele vai botar o QR Code ali naquele monumento e vai saber história em português e em inglês. Mas vamos dizer que ele não colocou o QR Code ali, mas ele vai estar falando inglês, vai passar um adolescente, que o adolescente tem esse ímpeto, né, de escutar e querer mostrar que ele sabe. Ele vai chegar para esse turista, vai começar a conversar em inglês com esse turista, falando sobre a história de Bananal, cara. Olha que coisa mais linda. É isso que nós queremos fazer, Ricardo, é valorizar a nossa história, pensando no nosso futuro, para que nós possamos ter um presente lá na frente gratificante e com uma história bonita para ser contada. Para dizer assim, os 8 anos de governo do Ranchão e do professor Marcelo, hoje está surtindo efeito no nosso presente. É isso que a gente quer fazer. Valorização dos profissionais da educação, não só professores, mas de todos os profissionais da educação, o que você entende como valorização para eles? Eu nem olhei seu plano de governo. Não. Então, a gente até falou sobre, né, a questão do reajuste que teve agora, né, para os professores, inclusive até o professor Marcelo falou. É uma coisa que já está defasado também. Ele fala que isso era para ter sido feito lá atrás, enfim. Nós não podemos, Ricardo, são 3 funções, são 3 áreas que eu acho que falta muita valorização. Não falo nem no nosso município, tá? Eu falo no país inteiro. É a polícia militar, ou civil, ou federal. São os enfermeiros e são os professores, Ricardo. São pessoas que tinham que ser tratados com o mais alto respeito. Infelizmente, as únicas pessoas que respeitam eles são os cidadãos. Porque prefeito não respeita, deputado não respeita, governador não respeita, presidente não respeita. Porque se respeitasse, valorizava. E isso aí, quando eu falo valorização, Ricardo, nem é sempre o dinheiro que vai fazer a valorização desse funcionário. Mas sim você demonstrar para esse funcionário que ele é importante para a gente. Que ele é importante para o ensino do nosso município. E eu não falo somente professor, eu falo monitor, eu falo, vou até usar o termo que a gente usava na escola, que provavelmente as tias da merenda, são de suma importância, que elas fazem a comida com tanto carinho, Ricardo. E eu nunca vi, Ricardo, um vereador de Bananal fazer uma moção de aplauso, uma moção de agradecimento, uma merendeira, uma auxiliar de limpeza de um colégio. Mas para a família X e Y, sempre tem moção. Nós vamos valorizar, vamos dar valor que nunca foi dado a eles. Vamos buscar entender com eles, porque ninguém mais sabe do que eles precisam do que eles. E muitas das vezes faltam voz a eles. Entra-se um prefeito, Ricardo, e aí ele tem, eu vou até entrar nesse assunto, ele tem lá os compromissos que ele assumiu antes da eleição, para ele tentar ser eleito.
eu falo família, tá? Mas é família X. Eu preciso dessa família. Essa família é grande, vai me trazer X voto. Aqui, fecha comigo. Pô, eu te arrumo uma secretaria. Aí a pessoa fala, eu quero a Secretaria de Educação. Beleza, se eu ganhar a Secretaria de Educação é sua. Beleza, ganhou a eleição, Ricardo. Aí ele tem que ir lá engolir alguém dessa família como secretário de Educação durante os 4 anos. E aí o secretário de Educação não dá ouvidos para os professores a hora que reclama que precisa de capacitação, para o auxiliar de limpeza, quando ele fala que precisa de um material mais forte para limpar determinada área, não dá ouvidos para a merendeira quando ela fala que aquele arroz não é bom, que aquele feijão não é bom, que aquela carne está ruim. Por quê, Ricardo? Por simples e puramente favorecer e esquecer de valorizar quem realmente é a linha de frente do nosso município. Isso acontece na educação, isso acontece na saúde, que a quantidade de gente, Ricardo, que vem me falar que não aguenta o secretário de saúde, que não sabe por que esse cara está lá. Por que ele está lá, Ricardo? Por que será que mantém uma pessoa dessa que tem tantas reclamações? Por que um secretário acumula 3, 4 secretarias do nosso município? E quando isso acontece, nós não temos desenvolvimento, nós perdemos recursos do governo federal e estadual, porque não se foca naquela pasta. Por que o nosso esporte está parado em Bananal? Vamos falar de pandemia? A pandemia acabou em 2021. Nós tivemos 22, 23 e 24. Durante 3 anos. Quantos campeonatos municipais você viu, Ricardo? Quantos campeonatos de futsal você viu, Ricardo? Gastou-se 1 milhão na quadra da vila para trocar o piso da vila, para colocar um posto de saúde na entrada do ginásio, para não terminar o posto de saúde, para estar aquele elefante branco. Sabe o que é isso, Ricardo? Falta de planejamento. Esse governo atual não teve planejamento. Quando eu falo que não teve planejamento, pega-se e faz um posto de saúde praticamente dentro do campo do Rancho Grande. Mas não tem problema, Ricardo, porque o campo do Rancho Grande não é utilizado para nada. A prefeitura não se faz um projeto com as crianças, não incentiva o esporte no campo do Rancho Grande, não incentiva-se o esporte na vila, não incentiva-se o esporte na palha. Cara, a quantidade de gente, Ricardo, de times municipais que vieram falar comigo, Ranchão, o que você vai fazer se você for prefeito? A única coisa que eu disse a eles, vocês podem ter certeza que nós voltaremos ao tempo do Cebolinha, quando o Cebolinha era secretário, né, Ricardo? Quantos campeonatos eu disputei em Bananal? Seja no campo da vila, futebol, seja na quadra da vila, jogando handebol com meu amigo Daniel, que fomos revelação na época do handebol, que hoje está morando também para São Paulo, funcionário de uma empresa da Toniato. Então, assim, lá no campo do Azurra, quantos campeonatos a gente disputava naquela época? E a gente não tinha tempo, Ricardo, para pensar em besteira, em se envolver com coisas erradas. Então, a única coisa que eu disse a eles, se vocês não viveram esse tempo, mas pergunte a quem viveu, nós iremos voltar a ter um esporte de verdade em Bananal. Não é com história que o campo foi isso, que o campo foi aqui, que foi feito o campo, que não foi... Não, nós vamos voltar com o presente. A gente está entrando na reta final aqui, não temos mais 10 minutinhos. Eu gostaria que você esmiuçasse aqui os pontos que você colocou no seu plano de governo sobre proteção dos animais. A proteção dos animais, Ricardo, é uma coisa que a gente... É uma coisa corriqueira no Rancho Grande. Tá? São animais soltos. O Rancho Grande acabou virando
um lugar de despejo de cachorros. Eu acredito que também, em alguns bairros aqui também de Bananal, deva ter virado isso também. A primeira proteção dos animais, a gente precisa fazer um sistema de monitoramento eficiente dentro do nosso município. E não pode ser somente na entrada da cidade. Precisa englobar todos os bairros que nós temos e distrito também. Através dessa forma, nós iremos coibir, fazer com que essas pessoas que abandonam os cachorros não abandonem e não sejam punidos. Esse é o primeiro ponto. Fazer um agradecimento aqui nominal a Camila, a Marisa lá do NEM, que todos os cachorros que soltam lá, elas fazem questão de querer cuidar, de querer dar um alimento. Eu acho isso legal, mas muitas das vezes acaba atrapalhando a convivência do nosso distrito, eu acredito também de Bananal. Então, nós iremos sim olhar por esses animais. Infelizmente não vamos conseguir ter um canil em Bananal, mas nós iremos ter sim uma unidade para poder castrar esses cachorros, fazer um sistema de adoção desses cachorros, adoção inteligente, com responsabilidade. Nós iremos sim fazer, dentro desse sistema, eu falo desse aplicativo que nós iremos criar. Lá dentro desse aplicativo, Ricardo, se você tem um cachorro, você vai poder cadastrar lá junto à prefeitura o seu cachorro. Você vai colocar a coleira nele, vai ter uma numeração, ele vai estar devidamente cadastrado lá dentro desse aplicativo da prefeitura. Vamos dizer que um dia o seu cachorro saiu de casa, soltou, saiu, fugiu. Se alguém encontrar ele lá na Rua da Palha, o cachorro está lá, ele vai olhar pelaquela numeração, ele vai entrar no aplicativo da prefeitura e vai ver que o cachorro é do Ricardo. Lá vai ter o seu contato telefônico. Obviamente, a pessoa só vai ter o seu contato telefônico se ela se cadastrar no site, para também não expor os seus dados, que é uma coisa que a gente se preocupa muito referente nessa questão. Então ele vai ligar para você: Ricardo, achei o teu cachorro aqui na Rua da Palha. Não vai ter mais aquele problema, Ricardo, seu cachorro fugiu. Eu vi ele passando por tal lugar. Pronto, o cachorro fugiu. Daqui a pouco o cachorro está lá no Rancho Grande e ninguém sabe de quem é o cachorro. Você perdeu o seu cachorro. Pronto, temos um problema. Então, nós iremos fazer um cadastro, dar essa oportunidade a todo cidadão bananalense que tenha os seus animais, não somente cachorro, como gato também, de ter sim o seu cadastro lá em um momento dessa inoportuno, né, dessa fuga do cachorro, do gato. Ele sabe, as pessoas vão ter a oportunidade de entrar em contato com você e você fazer o resgate desse animal. E também dentro desse aplicativo, você vai receber também, já que você está cadastrado lá com o seu animal, você vai receber informação. Vai ter uma campanha de vacina antirrábica, vai ter uma campanha de interação com os animais na praça de Bananal, coisa que em Resende faz muito isso, faz bem feito. Eu acho isso legal. Nós precisamos cuidar dos nossos animais. Nós não precisamos simplesmente catar, fazer um canil, deixar preso lá, maltratar os nossos animais. Nós precisamos primeiro cuidar daqueles que têm. E os que vierem, nós vamos fazer o encaminhamento deles para onde tem que ser. Para a gente finalizar os tópicos aqui do seu plano de governo, eu queria que você dissertasse também sobre o desenvolvimento rural, o principal segmento, né, da economia de Bananal hoje. Nós temos um belíssimo e organizado sindicato aqui em Bananal. Sim. E eu gostaria que você dissertasse sobre esses pontos que você elencou aqui no seu plano de governo para a gente finalizar a nossa conversa. Vamos lá. O desenvolvimento rural é aquilo que eu falei. Todo produtor rural, independente do tamanho dele, Ricardo, ele é de uma importância muito grande, não somente para Bananal. A criação da cooperativa do pequeno produtor rural visa também, Ricardo, atender as nossas escolas. Porque nós hoje temos um compromisso com a nutrição, né, infantil hoje. Nós precisamos dar alimentos nutritivos para as crianças. E muitos desses alimentos a gente acaba comprando de fora do nosso município. E se nós tivermos a nossa cooperativa, para que o nosso pequeno produtor rural ele possa vender lá a sua maçã que ele plantou, a sua laranja que ele plantou, o alface, o almeirão, o leite que ele tirou, o queijo que ele curou. Se nós tivermos essa cooperativa, nós daremos a oportunidade de que o nosso dinheiro, o nosso suado dinheiro do nosso município, Ricardo, fique dentro do nosso município. Essa é a intenção.
Nós iremos fortalecer sim o pequeno produtor rural nessa criação da cooperativa, nós iremos buscar junto ao governo federal, estadual, qualquer que seja os projetos que tenham para beneficiar esse pequeno produtor rural. As estradas vicinais, nós iremos colocar patrulha a todo tempo, nós iremos fazer o que precisar ser feito. Mas para isso, Ricardo, primeira coisa, nós precisamos vencer as eleições e dependemos muito de cada voto. Para isso, nós iremos precisar de você, pequeno produtor rural. Não somente agora na hora do voto para vencermos as eleições, mas principalmente depois, para nos dizer o que vocês precisam nesse momento. Ranchão, venceu as eleições. Ranchão, nós precisamos resolver um problema lá da estrada do 57, do 2 Retiro. Tem um probleminha lá de valeta, nós precisamos fazer um caminho para a água. Nós precisamos dessas informações. Eu sei que para vocês vai ser difícil o acesso à internet, que através do aplicativo, todo cidadão bananalense, Ricardo, ele vai poder lá fazer a sua sugestão, a sua reclamação. Minha rua está sem luz, minha estrada aqui no meu sítio está ruim. E nós iremos de prontidão com o secretariado, Ricardo, totalmente capacitado. Porque uma das coisas que me fez sair sozinho com o professor Marcelo Nascimento foi que nós não queríamos ter e não queremos ter compromisso com ninguém. Para que quando nós chegarmos lá, com a ajuda de vocês, nós tenhamos secretários capacitados para cada setor. O secretário de Educação, ele tem que ter a formação. O secretário de Saúde, ele tem que ter a formação. O secretário de Obra, ele tem que saber os problemas que o nosso município tem. E são muitos. O secretário de Turismo, Ricardo, ele não precisa nem ter a formação, mas ele tem a obrigação de usar e trazer como exemplos de fora para dentro do nosso município. Os bons exemplos. Trazer para dentro do município os nossos bons exemplos. Coisa que nenhum secretário de turismo fez até hoje. Por isso que o nosso turismo está dessa forma. Porque eu dependo da família, eu preciso ter esse secretário de turismo e eu tenho que engolir ele durante os 4 anos. No nosso governo, volto a ressaltar, vamos ter pessoas capacitadas. Não vamos ter cabide de emprego de família A, família B, família C. Vão ser pessoas, secretários, Ricardo, subsecretários, que vai estar com a secretaria aberta, vai ser uma ordem minha e do professor Marcelo. O secretário, ele tem que atender o cidadão, ele não tem que ficar sentado na sua cadeira, para não falar outra coisa, não tem que ficar sentado na sua cadeira, Ricardo, com a porta fechada e só dizendo que está em reunião para o cidadão bananalense, não. O secretário de saúde, Ricardo, ele tem que estar ali na unidade o tempo todo, ele tem que estar rodando os postos de saúde. Ele tem que saber se aquelas pessoas que estão ali para atender o cidadão, se eles estão fazendo o serviço deles. E se não tiver, o secretário tem que orientar. Orientou a primeira vez, segunda vez, terceira vez não foi, advertência, Ricardo. O problema do nosso município é que falta punhos fortes. Mas sabe por que não tem? Volto a ressaltar, é favorecimento. Não podemos aceitar mais isso, Ricardo. Cidadão bananalense, a gente não pode, não temos mais tempo de aceitar um governo onde é para favorecer A, B ou C. Nós temos que ter um governo que vai olhar pelo cidadão bananalense de verdade. Eu fui indagado, quando eu coloquei que nós teremos uma Bananal de verdade, por uma tia de um candidato, me falando, Ranchão, então o pessoal de Bananal não é de verdade? Eu hesitei em respondê-la, mas agora aqui eu vou responder. O cidadão bananalense é de verdade, mas quem governa é de mentira. Essa é a grande realidade. Porque só se tem o cargo de secretário, mas fazer as funções que cabe a ele
não faz. Sabe por que a nossa saúde não funciona? Nós dependemos de OS. A OS, ela pode ser uma solução ou ela pode ser um câncer para um município. O nosso projeto é que nós vamos tentar, de todo e qualquer custo, que a administração da unidade seja da prefeitura e não da OS. Esse é um ponto que eu toquei, que talvez possa, algumas pessoas não entenderem, mas vamos fazer o possível para que essa administração seja da prefeitura de verdade, para que acabemos com o gargalo que é colocado na área da saúde. Paga-se um absurdo ou um valor justo para a OS e ela não faz o que precisa ser feito, que é prestar um bom atendimento para o nosso cidadão bananalense. Então, é essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem nessa questão de desenvolvimento rural, englobando num todo. Nós iremos fortalecer sim o nosso produtor rural, não somente nessa questão da cooperativa, as estradas, mas sim também incentivando o turismo rural. Porque às vezes, Ricardo, nós temos coisas que a gente nem conhece lá daquele produtor rural. E hoje, as pessoas que vivem na cidade, quando vê um tucano da vida, as pessoas ficam assim, maravilhadas com aquilo, porque não está acostumada a ver. Por que não levar essas pessoas aonde tem um produtor rural, que ele tem um viveiro de pássaros? Como o nosso finado o Betinho lá do Rancho Grande, esposo, o esposo da Rosália, tinha lá um viveiro, tinha lá uma arara linda, tinha os patos lá no lago. Por que não pegar um turista aqui e levar lá para ver isso? E isso nós iremos fazer, Ricardo. É tanta coisa que a gente tem que fazer que a gente acabou resumindo em duas folhas aqui, uma folha A4, dobrada ao meio, porque são algo que realmente a gente pode fazer, a gente vai fazer, mas dentro disso daqui tem muito mais vertente que nós iremos alcançar do que o povo possa imaginar. Ranchão, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, sua presença. Sinta-se sempre bem-vindo, pode acreditar. Obrigado. Vamos estar sempre aberto aqui. Um abraço aqui no seu irmão também, que está aqui assistindo a gente. E eu quero dizer aos ouvintes que a gente está seguindo aqui rigorosamente o tempo que foi concedido, tomando por base o tempo que foi da segunda-feira, e a gente toma esse cuidado aqui com o tempo, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Eu queria que em 30 segundos você se despedisse aqui dos nossos ouvintes. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que está todo esse tempo aí nos ouvindo aqui, mas saiba que isso é uma coisa excelente. Nós iremos fazer por Bananal o que ninguém fez até hoje, Ricardo. Nós queremos fazer muito mais, e por isso eu peço a você que vote 12, vote no Ranchão e professor Marcelo Nascimento. Eu peço a vocês, conquiste mais um voto e mais um voto. Vamos fazer um governo participativo e para o nosso povo ser feliz por um futuro numa Bananal muito melhor, Ricardo. Obrigado a todos. Uma excelente semana. Dia 6 de outubro, vote 12. Obrigado, candidato. Ranchão foi o nosso terceiro sabatinado aqui, depois de Sara Bruno e do candidato William, do Republicanos. E amanhã nós teremos Vitinho, do PSD, e na sexta-feira nós vamos concluir essa série de sabatinas da Rádio Gazeta com o candidato Guinho Moraes, do PSB. Eu quero agradecer muito a audiência de todos, mandar um abraço a todos que participaram aqui, mandaram avisos, mandaram as perguntas para a gente fazer para os candidatos, e estaremos de volta. Peço desculpas porque eu estou ficando rouco, estou meio resfriado, igual o Ranchão também. Foram 2 resfriados aqui hoje, mas seguimos firme. E mais uma vez agradeço a participação e a audiência de todos. Até amanhã, então, se Deus assim permitir.
com o compromisso de todas as empresas que se instalarem em Blumenau, nós iremos dar